Alexandra, sabes que o Oliver Lacks, o realizador do Sirat, a semana passada numa entrevista sobre os concorrentes com ele ao Oscar do filme internacional, referia-se ao filme do Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, sobre a histeria que aí vem da parte dos fãs brasileiros a tentarem, digamos, meter o filme nos Oscars. Dizia que os brasileiros se mobilizam para tudo, até que se fosse um sapato, que eles estavam todos a defender o sapato. Bom, ele recebeu uma série de mail de ódio, caíram em cima dele com a bandeira do Brasil e com sapatos e com emojis. Está a ser, digamos, o ódio de estimação, exatamente como o ano passado se tentou arranjar uma série de ódio de estimação que não se colocassem à frente do caminho do Ainda Estou Aqui. Sim, é impressionante a mobilização dos brasileiros. De facto, isto torna-se uma coisa que vai para além do cinema, acho eu, vai para além, é uma questão de orgulho nacional, a par do futebol ou de qualquer coisa assim, não é? Acho que isso... Sim, mas foi muito importante o ano passado, porque tornou de facto os Oscars uma semana verdadeiramente global. Eu acho que isso é importante. Não só ficámos toda a gente, o mundo inteiro a falar numa secção dos Oscars, que eram os Oscars do filme internacional, parecia uma espécie de caminho lateral, de repente aquilo foi transposto para o centro e o Brasil ficou no centro, e como o Brasil, todos aqueles como nós, como os portugueses, como aqueles que não pertencem ao centro, passaram a fazer parte dos Oscars, e acho que isso foi extraordinário. Bom, isso está em crescendo e podemos prever que vai continuar em crescendo até aos Oscars. Vamos falar sobre esse fenómeno, vamos falar sobre o Agente Secreto, vamos falar sobre o Brasil. E o Agente Secreto ainda está em exibição, em uma dezena de salas, e provavelmente vai regressar a mais salas ainda com esta nomeação. Portanto, vamos falar sobre cinema, Vasco? Vamos falar sobre outras coisas também. Estamos no Escuro, um podcast do Público sobre cinema e outras coisas. Temos um genérico com música do Rodrigo Amado, The Hidden Desert. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou o Vasco Câmara. Se eu não achasse que era uma situação perigosa. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E pra te proteger do Brasil. Mas antes desta febre ter começado a aumentar, tu estiveste no Brasil, estiveste no Recife e estiveste com o Kleber Mendonça Filho, que entrevistaste e escreveste sobre o filme. Sim, foi numa espécie de pré-estreia do filme. O filme foi apresentado aos distribuidores e exibidores brasileiros, portanto, ainda antes da estreia. O filme estreou em novembro, exatamente como aqui em Portugal. Isto foi antes, foi umas semanas antes, e foi o primeiro embate, digamos, o primeiro embate dos brasileiros, distribuidores só, mas era uma centena, com o filme, e que neste momento é um filme que já foi visto por mais de 1 milhão de espectadores no Brasil. Uma coisa que eu achei curiosa foi a forma como tu abordaste, ou seja, como tu pegaste no tema. O filme é um filme com imensas camadas, podia ser tratado por muitos pontos de vista. É um filme que se passa no tempo da ditadura no Brasil, embora isso nunca seja muito explicitamente dito, mas que chama-se O Agente Secreto, portanto partirias do princípio que é uma história thriller, mas depois o filme tem não só várias camadas de temas, como tem vários registros até dentro dele. E, no entanto, tu quando falaste com o Kleber, centraste-te muito numa questão, que foi a cidade, o Recife. O facto de estar lá moldou um bocadinho também essa vossa conversa, não? Sim, mas eu achava que isso iria acontecer. E pensei nisso, acho que foi uma das razões porque também fiz questão de ir lá. Porque o Kleber pertence a um grupo de realizadores daquela zona do Brasil, zona de Pernambuco, que conheceu nos últimos anos teve bastante visibilidade a nível internacional. São cineastas diferentes, que têm filmes com tons diferentes, mas perguntei-me se podia haver alguma coisa que explicasse aquele cinema a partir do sítio de onde aquelas pessoas nasceram e vivem. Eu sei que isto é um bocado perigoso, porque pode ser redutor, mas também não quis estar a fazer nenhuma declaração sobre o nascimento desta vaga de cinema em Pernambuco. Até porque, tendo ido lá, a minha ideia era falar com pessoas e falar com o próprio Kleber sobre isso. E a verdade é que o horizonte do Recife espantou-me, chocou-me mesmo. Achei que nunca tinha visto uma coisa assim, mesmo tendo estado já, por exemplo, em São Paulo. Não era tanto a questão das torres, que em São Paulo também é uma cidade com
muitos arranha-céus, é o facto de isso coexistir de uma forma quase segregada, ou seja, como uma espécie de gueto das pessoas que têm dinheiro. Tudo aquilo que tem a ver com o Recife clássico, o Recife antigo, que está praticamente, enfim, abandonado. Não está abandonado, na verdade. Está abandonado da vida que teve até aos anos 70, anos 80. E é nessa parte, por exemplo, da cidade em que existiam os cinemas, que em si já são um espaço de fantasmas, não é? E a mim pareceu-me que ali havia uma coabitação, neste momento, que é a memória desse Recife que já não existe. Portanto, em si, essa memória é já qualquer coisa da ordem, enfim, do fantasma. E, por outro lado, as pessoas que vivem naquela zona, para os outros, para os habitantes, por exemplo, que moram na Boa Viagem, essas pessoas também não existem, são invisíveis. É? Mas eu achei curioso porque quando tu me contaste isso a primeira vez eu fiquei a pensar precisamente nos centros do Rio, de São Paulo, porque esse fenómeno é um fenómeno que é comum a várias cidades, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu estive em Lima também, no Peru, e é a mesma coisa. Eu lembro-me que quando aqui no jornal pedi para me reservarem um hotel no centro de Lima, achando que o centro de Lima era uma coisa, era o sítio onde eu deveria ficar, e quando o taxista me levou do aeroporto para o hotel, disse-me, eram 5 da manhã quando eu cheguei, ele disse-me, olha, isto é muito perigoso aqui, tenho a certeza que não quero que eu o leve para outra zona da cidade, porque... E eu fiquei a pensar assim, bem, mas então eu pedi um hotel aqui na zona mais tida como, enfim, perigosa, decadente, etc. E o mesmo se passa no Rio de Janeiro, que foi o centro do Rio, entrou numa decadência grande, depois, entretanto, há outros processos que se vão surgindo, mas foram centros abandonados, esquecidos, e o centro de São Paulo tem ainda graves problemas de drogas, sociais, etc. Portanto, também é uma zona que as pessoas evitam. Mas depois, quando li a tua entrevista e quando tu falaste melhor do Recife, percebi que aquilo ali é um fenómeno diferente. Não só porque existe essa resistência, que é uma resistência cultural também, não é? Isso é muito... É quase comovente. E, aliás, várias vezes pensei que isso é algo que nós portugueses somos completamente... Não temos essa generosidade que neste momento os brasileiros e as pessoas do estado do Pernambuco têm em relação à sua cultura e ao seu cinema. Obviamente que aqui se mete esta euforia que o ano passado foi muito evidente em relação aos Oscars, com o Ainda Estou Aqui, e obviamente que isso criou neles uma expectativa em relação já a este filme do Kleber. Eles, quer dizer, há uma guerrilha, quase guerrilha virtual nos sites, nos blogs, já a ler e a transler as vantagens que os filmes, os atores, o realizador podem ter nos Oscars. Mas é verdade que o Kleber explicou, de uma certa maneira, esse perfil de mercado como o Recife, dizendo que se por um lado o dinheiro no Recife é muito conservador, ou seja, aquela ideia de uma certa aristocracia liberal que pode existir em algumas cidades ou em alguns países, não existe no Recife. O dinheiro é bastante conservador. Aí as tais torres, as tais condomínios, como se quisessem fugir de forma mais extremada possível do chão, como se o chão fosse o perigo, não é? Portanto, tens isso e depois tens o que dá um efeito estranho quando vês o horizonte, porque é como se as próprias torres estivessem em cima a esmagar as barracas, sendo que as barracas e as torres estão distanciadas no espaço, mas quando vês ao longe parece que uma coisa sobrepõe à outra. Portanto, o dinheiro é muito conservador, mas o que ele diz também é que existe uma resistência cultural tremenda. E eu notei esse orgulho das pessoas em relação à cidade, àquilo que ela foi, aos vestígios do que ela foi. Por exemplo, há roteiros virtuais e não só, portanto, aos lugares onde havia cinemas. E houve uma altura em que o Recife é atravessado tem braços de rios e, portanto, mais do que um rio, e há pontes, e, portanto, e de um lado e do outro havia cinema, ou seja, estava-se num cinema à janela a olhar para o outro cinema que ficava do outro lado do rio. Portanto, esses cinemas apareceram todos. Neste momento há um cinema que é o Cinema São Luís, que é o cinema que resistiu, mas existe de facto uma resistência cultural muito forte. E eu assisti a alguns atos oficiais, por exemplo, que eu sei que essas coisas podem ser um para fora, mas o discurso era todo ele assente na cultura. Ora, isso aqui em Portugal nunca aconteceria. Independentemente da maior ou menor empatia dos governos em relação ao setor da cultura,
nunca baseariam os seus discursos no valor da cultura, dizendo mesmo a nossa mais-valia, se calhar, não é a economia. Obviamente estamos a falar de um Estado federal, portanto, não, como Estado, a nossa mais-valia não é a economia, a nossa mais-valia é a cultura. Ora, essa relação com a cidade tem a ver com o cinema do Kleber, todo o cinema do Kleber, sempre é um cinema do Recife, com exceção de um filme, que é o Bacurau, em que ele vai filmar para o sertão. Todo o cinema dele tem a ver com a cidade e, portanto, logo aí há uma passagem, há uma transmissão para os espectadores, há um património de que os espectadores reivindicam, e eu isso achei muito, muito comovente. O Brasil é um lugar difícil, violento, maravilhoso, incrível, lindo, contraditório, com tendências fascistas e tendências maravilhosas. Então tudo isso para mim me interessa, e isso está no filme. Eu acho que uma pessoa que nos pode ajudar a perceber um bocadinho este fenómeno, como o filme está a ser visto no Brasil e esta mobilização dos brasileiros, é o nosso convidado de hoje, José Miguel Wisnik. Ele é curador, com o Guilherme Wisnik e a Milena Brito, da exposição Complexo Brasil, uma exposição que está na Fundação Gulbenkian e que pode ser vista até dia 17 de fevereiro e que nos dá um retrato do Brasil, de um Brasil complexo, estilhaçado e com imensas camadas, mas também é um Brasil que, penso eu, que os curadores quiseram mostrar como um país que existiu, não foi descoberto, existia muito antes de ser descoberto, e estabelecer aqui também um diálogo com Portugal em relação a isto. É uma exposição que levantou aqui e ali alguma polémica, porque precisamente nos confronta com esta história dos dois países e com um lado vital do Brasil, que eu acho que também se manifesta aqui também no filme do Kleber Mendonça Filho. Para além disso, o José Miguel Wisnik é também um apaixonado por cinema e, portanto, acho que vai ser uma ótima conversa. José Miguel Wisnik, muito obrigada por estar connosco. Quando vi o Agente Secreto, imediatamente estabeleci na minha cabeça uma ligação com a exposição Complexo Brasil, de que é curador, porque uma coisa que eu acho muito forte na exposição é esta ideia de que há um Brasil que é vital, que é uma força da natureza e que irrompe mesmo que se tente dominá-lo, não é? Mesmo que se tente pôr-lhe em cima uma grelha e torná-lo conforme a outras valores e ideais, há ali qualquer coisa que vem sempre ao de cima, quer a gente queira, quer não. E tem aquela frase do Osvaldo de Andrade que é: nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. E essa frase ocorreu-me quando estava a ver o Agente Secreto, porque sinto que isso acontece no filme, não é? Essa liberdade do Brasil irrompe no filme de várias maneiras, pelo próprio carnaval, que aparece no filme, e depois na própria linguagem do Kleber Mendonça Filho e num certo algo de incontrolável ali. Não sei se esta ligação faz algum sentido, concorda? Vê isso assim? Ou... Alexandra e Vasco, muito obrigado por esse convite, muito feliz de estar aqui, muito obrigado por ter feito essa pergunta logo de saída, porque essa é justamente uma coisa que eu pensava muito. Eu assisti o filme pela primeira vez aí em Portugal, no momento em que estava acompanhando a abertura da exposição. E eu senti que isso era uma coisa de uma sincronicidade enorme, porque o filme tem uma complexidade que é, acho que, da mesma natureza daquela que nós buscamos na exposição. E esta complexidade que você resumiu nas suas palavras, porque ele tem, ao mesmo tempo, o filme está tocando em problemas agudos da sociedade brasileira, recorrentes. Há uma violência clandestina, há um escravismo renitente, há desigualdade social, há uma série de questões que envolvem, vamos dizer, a formação brasileira, os desequilíbrios que a caracterizam, e ao mesmo tempo tem no filme a constatação disso. Isso está permeando tudo o que é narrado, mas ao mesmo tempo uma força afirmativa de vida que se expressa de maneira artística, que se expressa de maneira, vamos dizer, humorada. Tem humor, tem riso, tem a força festiva do carnaval também
atravessando, né, tudo que se passa ali, que de todo modo é um drama trágico, e essas coisas todas, essa junção, eu acho que corresponde a uma forma de expressão brasileira e a alguma coisa que talvez esteja forte se manifestando hoje no Brasil, no lugar do Brasil no mundo, que o cinema e esse filme está expressando. E acho que tem muita sintonia o acontecimento da exposição Complexo Brasil em Portugal. Apareceram 2 filmes em 2 anos sucessivos, 2 filmes brasileiros. Há 2 anos, eu ainda estou aqui, o ano passado, o filme do Kleber. 2 filmes sobre um período específico da história brasileira e sobre os trabalhos da memória. São 2 filmes também completamente diferentes. Há um lado no filme do Kleber muito subterrâneo, que não existe no filme do Walter Salles, que é um filme muito mais explícito e muito mais heróico também, no sentido em que há uma personagem que percorre pelas adversidades. Primeiro que lhe perguntar, é pura coincidência esta relação atual do cinema brasileiro com a memória? Porquê é que acha que acontece? Bom, eu acho que nós temos 40 anos de democracia pós um período de 2 décadas de ditadura, e nós vivemos, num momento recente, uma ameaça, um perigo de volta de uma ditadura, de um golpe militar. Então, eu acho que estamos vivendo um momento em que toda a reflexão sobre a democracia brasileira e sobre as ameaças autoritárias que nos rondam, ela veio à tona como uma questão de memória. Lembrar ou não da ditadura, né? Lembrar ou esquecê-la, né? Então, curiosamente, isso acontece dessas maneiras algo misteriosas, porque, como diz o Walter Salles, esse filme foi pensado antes de que Bolsonaro viesse ao poder, né? Antes de que a onda ultradireitista ganhasse essa importância, essa força, essa presença e o poder de Estado no Brasil. Então, são essas relações. Né, Vasco, você perguntou sobre coincidência. É coincidência dessas que põem em contato coisas que ninguém sabe por que vem acontecer, porque emergem, né? Mas certamente emerge nesses 2 filmes uma questão de lembrar ou de esquecer, né? Eu diria que o filme Ainda Estou Aqui é um filme muito sobre a ditadura militar. E envolve tortura, envolve movimentos armados, envolve uma vítima que é, vamos dizer, arrastada para dentro destes porões da ditadura, como a gente dizia, né? E eu acho que O Agente Secreto é um filme sobre a ditadura civil-militar, que é como a gente chama às vezes no Brasil, até corrige, quer dizer, que ela não é simplesmente a ditadura militar, mas ela é entranhada com setores civis, empresariais e grupos de poder que praticamente tomaram para si, ou tanto apoiaram quanto tomaram para si os métodos da ditadura, que por sua vez estão espalhados em toda parte, de muitas maneiras, não é? Como essas formas de assassinato clandestino, de matadores de aluguel, de sumiço com desafetos, né? De desaparecimento ou de assassinato de presos que se tornam desaparecidos. Esses temas estão, esses e vários outros, todos muito articulados em muitos níveis no filme O Agente Secreto. E tem como vilão principal, digamos, e o Kleber diz, né, que ele a certa altura assumiu que ele ia construir um vilão, que havia lugar para o vilão, que o vilão que às vezes a gente evita, vamos dizer, representar no cinema como sendo um personagem simplificado, ele diz que havia vilões de sobra para ganharem esse estatuto, né, esse protagonismo. E o vilão que está ali é justamente um empresário articulado com a ditadura, que faz parte do conselho
de uma empresa estatal ligada ao Ministério das Minas e Energia e que associa seus interesses particulares ao seu poder de Estado e, ao mesmo tempo, golpeia, não é, um grupo ou uma universidade que procura fazer um trabalho de pesquisa nessa área. Então, digamos, todos esses temas estão interligados. Agora, para não deixar a minha resposta muito longa, mas eu não gostaria de deixar de dizer, né, que a coisa tão preciosa que vocês colocaram, que é que o filme O Agente Secreto é um thriller político, mas é ao mesmo tempo um filme sobre a memória e a perda da memória, não é? Sobre lembrar ou esquecer, ao modo como ele é narrado, não é? Faz com que a gente não saiba uma história que vem se apresentando passo a passo, ela vem de maneira confusa, ela deixa pontos obscuros, ela se dobra a si mesmo. O que está sendo narrado é também um trabalho de memória árduo, difícil, que está sendo recuperado e que depois aparece posteriormente como alguma coisa que vem, vamos dizer, sobrepor-se ao esquecimento. Então, memória e esquecimento estão, vamos dizer, como parte constitutiva da narrativa, né? Para concluir, eu diria que não é que o filme explica uma época nesse sentido, ou a questão do que é lembrado ou esquecido, mas ele implica essas questões na própria narrativa, né? Como no sentido até etimológico da palavra. Ele não dobra para fora a explicação, mas ele se dobra para dentro do próprio filme, que faz ele mesmo o trabalho da memória e do esquecimento, em muitos níveis. Isso torna esse filme muito original, como uma forma de tratamento do assunto político. Curiosamente, eu acho que se o filme explica alguma coisa, não é o passado, eu acho que o filme explica o presente. Isto é, nessa distinção que você fez entre a ditadura militar e a ditadura civil-militar, é como se a ditadura civil-militar se pudesse prolongar para além do tempo específico da ditadura militar. Isto é, o tempo da ditadura militar acabou, mas ela ainda pode existir na sociedade e pode prolongar-se na sociedade. E isto tanto pode ser no Brasil como pode ser Portugal hoje. Ou seja, é como se os germes estivessem, precisamente por causa do esquecimento e por causa da ausência de memória, como se tivessem permanecido e pudessem reaparecer. Concordo inteiramente, Vasco. Acho que o filme é justamente sobre a memória, a perda da memória e sobre a continuidade, não é? Daquilo que é trazido nessa visão do passado e que se mostra inteiramente presente na vida brasileira. E o filme também se faz de muitos elementos que são da memória recente, que são verídicos, que são conhecidos. O caso, por exemplo, de uma patroa negligente que descuida do filho da sua trabalhadora doméstica, né? O que leva a que ele morra. Isso é um acontecimento que está na nossa memória recente. E isso aparece no filme acontecendo em 1970 e alguma coisa, né? Mas como se houvesse justamente uma ressonância entre aquilo que é narrado no passado e o que continua se dando no presente, né? Então, concordo inteiramente com essa sua observação. E até que ponto é que esse trabalho que está a ser feito no cinema de recuperação da memória, ele está a alastrar pela sociedade brasileira? Ou seja, como é que no resto da sociedade, fora do cinema, isso está a ser trabalhado ou vivido? Alexandre, eu não saberia te responder bem essa questão. Essa é uma grande pergunta, uma grande incógnita, né? Como é que se dá esse trabalho? Mas eu diria que o cinema está tendo o papel fundamental na cultura brasileira nesse momento, a vida brasileira. É ele que está tendo, não é? Já houve momentos, e especialmente na segunda metade do século XX, foi a música popular que foi, vamos dizer, a voz, literalmente a voz e a portadora da memória, dos anseios, das questões, etc. Não é? Hoje é o cinema que homenageia muito a música, incorpora a música e a canção popular, mas é o cinema
que está conduzindo isso. Eu diria que esse trabalho de memória, ele, no caso do Kleber Mendonça Filho, ele tem um papel enorme pela sua ligação com o cinema e a memória do cinema, né? Que está presente no filme anterior dele, Retratos Fantasmas, que é um filme todo sobre o cinema, a memória do cinema na cidade do Recife, e que acabou sendo um filme fundamental para a preparação do Agente Secreto, no fundo está contido nele. Então, o Kleber tem uma relação muito forte justamente de cinema, memória e memória do cinema, né? Alguma coisa que eu ouvi até no podcast passado, em que vocês falavam sobre televisão e cinema, né? E como o cinema desempenhando um papel que, de certo modo, outros meios deixaram de fazer, e ele, cinema, sendo, com alguns filmes, né, tendo esse papel de trazer essa questão, ele mesmo, o cinema, no limite do desaparecimento, né? O próprio cinema que vive a perda de lugar, né, uma perda de lugar no mundo contemporâneo, pelo desaparecimento das próprias salas de cinema, é claro, né, que é um tema do Kleber, mas que é nesse entrelugar difícil que o cinema toma para si a questão da memória. Eu acho que está muito presente no Kleber, né? Agora, sobre como isso se passa no Brasil, não sei, não saberia dizer. Eu tinha aqui uma curiosidade, que nós falávamos da força que está a ter o apoio dos brasileiros ao filme, como já se tinha visto com o Ainda Estou Aqui, mas há de facto uma mobilização, uma paixão, uma garra em torno da campanha para a nomeação ao Oscar, para o Oscar agora, que é impressionante. Isto vai para lá do cinema, ou seja, esta mobilização popular em torno disto vai para lá do que é o público do cinema, e é uma coisa mais nacional, no sentido de um orgulho nacional comparável se calhar ao futebol ou outra coisa, e que é um bocadinho aquela coisa de dar um chute no chamado complexo do vira-lata, não é? Que o Nelson Rodrigues falava. Sim, tem muito a ver com esse orgulho nacional e desejo de reconhecimento, né? A relação dos brasileiros com o próprio país é uma relação de muita oscilação entre reconhecer-se grande e de repente ver-se pequeno, né? É uma gangorra entre tudo e nada, né? Que está ligada a essa ambivalência no modo de olhar, de reconhecer-se, e aliás é um tema da exposição Complexo Brasil, né? Justamente essa gangorra entre ver-se como portador de uma grande revelação ao mundo e outras horas um sentimento, ou quase ao mesmo tempo um sentimento de impotência, de isolamento ou de não reconhecimento, voltando a essa palavra. Então, de repente, os filmes brasileiros indicados ao Oscar mobilizam este sentimento ambivalente, né? E há um apego muito forte a fazer com que, a envolver-se, a investir, né? Já que existe um certo poder que pelas redes sociais as pessoas ganharam de influir ou de pensar que estão influindo nesse processo todo. Então eu acho que isso está muito presente no modo como esses filmes vêm repercutindo. E o caso do Ainda Estou Aqui, inclusive essa premiação coincidiu com um dia de carnaval no Brasil, então foi realmente como se fosse uma vitória numa Copa do Mundo de futebol acontecendo num dia de carnaval e recebendo o Oscar, né? Então é verdade que essas coisas todas participam do imaginário, não é? Que está envolvido nessa aposta, nesses filmes. Mas, ao mesmo tempo, esses filmes têm um papel importantíssimo de trazer numa dimensão de massa, de alcance público, questões que ficavam escondidas, invisibilizadas, mal elaboradas, né?
Então, tem um importante papel de elaboração de uma questão coletiva, de esquecimentos coletivos, de traumas coletivos, né? E isso está acontecendo até de maneira dobrada, né? Agora com o Agente Secreto vindo a seguir depois de Ainda Estou Aqui. José Miguel, eu tive o ano passado no Recife, foi na altura em que começou a haver as sessões pré-estreia do filme do Kleber. Não era ainda a estreia, porque o filme só foi em novembro, mas era quando o filme começou a ser mostrado aos distribuidores e exibidores. Eu fui lá porque queria perceber um bocado da cidade, queria perceber da relação dos brasileiros com o cinema, e falei com alguns críticos de cinema. E nas conversas havia sempre um momento em que surgia uma questão que eu não sei se é uma falsa questão, que é o facto de, no cinema brasileiro, o empenhamento social ou político é feito por cineastas que são cineastas das classes privilegiadas. Os irmãos Salles, a Petra Costa, o próprio Kleber. Ou seja, que o olhar sobre a própria história é sempre visto a partir de uma classe privilegiada. Ora bem, nós sabemos que o cinema é de facto feito pela burguesia, não é? Não todo, mas é maioritariamente feito pela burguesia. Por uma série de razões, a principal também é porque o cinema é muito caro. Mas se isto é verdade, que implicações é que acha que isso pode ter no Brasil? Ou se é uma leitura errada, se não faz sentido esta leitura? Quem detém o cinema no Brasil, o olhar é sempre o olhar do privilegiado, mesmo que quando esse olhar esteja em busca da empatia ou em busca do outro, mas que é sempre visto a partir do privilegiado. Vasco, eu acho o seguinte, a grande arte brasileira do século XX foi toda tomada por essa questão. Na verdade, ela tem as linhas principais do modernismo brasileiro, na literatura, na música e no cinema, buscam fazer encontrar a arte com o povo, através de mediadores, que são os artistas, são geralmente a classe média que fez esse papel. E isto é a grandeza e o limite desta obra toda, que sonhou um Brasil que superasse essa dicotomia. De certo modo, a ditadura civil-militar na década de 60 veio para impedir que esse desejo cultural expresso, né, em tantas linhas se realizasse em forma de transformação social e que superasse essas barreiras, essa fratura, de certo modo, né? Então, eu acho que esse foi um grande tema. Nós não é uma questão de agora, essa é a pergunta, né? Há momentos em que isso foi superado. Por exemplo, na música popular, além de que a música popular sempre teve muito mais permeabilidade com expressão popular propriamente dita, né? Ao mesmo tempo que teve seus mediadores de classe média e a canção ganhou essa dimensão toda de cruzamento e permeabilidade, né, social, que outras artes não tiveram, a música popular mais que tudo. E, inclusive, um grande acontecimento da cultura brasileira nos passagens do século XX para o XXI é a presença do rap, do hip hop, como alguma coisa que é, né, marcante e vem claramente das periferias. Houve, na verdade, no Brasil, uma emergência das periferias, e as periferias vieram para o centro, com arte, com reflexão, com intervenção, de muitas formas isto acontece, né? Então, o cinema, ele tem essa dificuldade, vamos dizer, material, de base, que ele mobiliza recursos que supõem quem esteja em condições de manejá-lo, né? Eu não sou um especialista em cinema e talvez alguém melhor informado do que eu poderia até situar nas linhas do cinema brasileiro como é que esta questão talvez tenha se apresentado, né? Mas eu diria, no caso que nos diz respeito aqui, que os irmãos Salles fazem parte de uma elite realmente que se voltou para a cultura e que faz essa ponte agora, busca essa ponte, né, do lado vindo das elites. Mas Kleber Mendonça Filho é
propriamente um membro da classe média informada, da classe média de professor universitário, né, voltado para a cultura popular. Essa é uma coisa que ele diz muito sobre a mãe dele, né, que era uma pesquisadora dos relatos orais, da memória, justamente, uma pesquisadora da memória e da memória oral, que vem não vamos dizer, das autoridades, dos protagonistas evidentes, mas que poreja de toda a parte, né, da vida social. E ele deu depoimentos nesse sentido, que o cinema dele resulta disso. Então eu acho que é um mediador cultural que permite passagens. Então esse é um cinema de forte extração popular, vindo de um cineasta de classe média que foi formado nessa busca de contato com essa memória e com as fraturas, né, do país. José Miguel, só para terminarmos, eu gostava de lhe fazer uma pergunta mais abrangente, ou seja, queria ligar um bocadinho outra vez à exposição. Nós falámos aqui da memória, desta relação dos brasileiros com a memória, dos tempos da ditadura, etc. Mas a exposição também nos mostra uma coisa que é uma espécie de permanência de um modelo que vem do colonialismo e que atravessa a história do Brasil e que se multiplica e que se continua a estar presente de várias maneiras, ou seja, uma espécie de... Perguntámos-lhe há pouco até que ponto é que havia este trabalho sobre a memória. Até que ponto é que este trabalho sobre a memória, voltando mais para trás, para o tempo colonial, também está a ser feito? E como é que a exposição e aquele desejo que o José Miguel falou de criar um diálogo com Portugal sobre isso, sobre essa história, até que ponto é que isso está a ir ao encontro das suas expectativas iniciais em relação à exposição? Como é que tem sido a reação? Não sei nem por onde começar, porque essa pergunta tão fundamental, né? Eu quero dizer que temas do filme, o filme mostra que tem um escravismo de fundo na vida brasileira. Esse escravismo nunca superado. Ele está mesmo ligado a mandonismo, jagunçagem, né? O que significa violências clandestinas e, num tanto, muito generalizadas e muito normalizadas, né? A primeira cena do filme, O Agente Secreto, é uma cena incrível, porque ela contém o filme todo. Nós temos um corpo morto, e esse corpo morto que está ligado ali a um momento de gatunagem, de assalto a um posto de gasolina, e aquele corpo morto está lá sem que nada pergunte qual é o sentido daquilo, qual é a maneira de tratar publicamente aquele acontecimento, né? Pelo qual só os cachorros parecem se interessar e o frentista que ainda em situação precária. Em suma, aquilo é impressionante, não é, que o filme toque na questão. A morte está normalizada, né, a ponto de que a polícia chega e a polícia não está minimamente interessada na existência de um cadáver em cena e está interessada em extrair uma pequena propina de um viajante de automóvel que tem traços, né, de hippie, talvez maconheiro, subversivo, etc., mas menos e mais do que tudo isso é alguém do qual eles procuram tirar algum proveito. Então é uma redução de alguma coisa que estará ressoando no filme inteiro. E é um quadro, vamos dizer, social muito forte que está exposto ali, né? Não só nisso, mas que essa cena, esse cadáver, sobre o qual não se tem memória, ou isso não tem nome, não é simbolizado, afinal, será o destino do filme, né? Quer dizer, no fim das contas, ele espelha, né, o que se passa lá adiante. Então, tem nisso uma série de traços constitutivos de uma sociedade escravista, patrimonialista, mandonista, que é uma extensão do mundo colonial, como nenhuma das outras sociedades da América Latina. Nenhuma continuou
a monarquia. Nenhuma continuou a monarquia. E outras com forte impulso republicano desde o início. Nenhuma continuou com o projeto escravista, do tráfico escravista e da escravidão estrutural, para além de todas as fronteiras, até ser o último país das Américas a abolir, não abolindo a escravidão. Nenhuma manteve o latifúndio, a burocracia colonial, né? Então essa é uma coisa que está posta pela exposição e está posta no filme. Foi vista erroneamente por alguns que não quiseram ver a exposição, como se a exposição acusasse Portugal de ser o culpado pelos problemas do Brasil. Essa é uma visão simplória ou mal intencionada, porque não se trata disso, mas de uma continuidade histórica que envolve questões do passado que são e continuam sendo extremamente presentes, né? Então, isto é o que procura dizer a exposição. Procura dizer a exposição com toda a força possível, né, do que vem de uma população que criou uma arte e formas de expressão que são muito diversas, né? São muito ricas e muito afirmativas como desejo de encantamento do mundo. E o filme também assume isso para si, como tomando o cinema como uma forma de entendimento e intervenção do Brasil para além do Brasil, né? Como se vê pela repercussão que tem atingido. E até aquela coisa de chegar em Cannes dançando carnaval, com uma banda do frevo do carnaval. Aquilo é uma afirmação que tem a ver com esse outro fato. Entre todas as nações modernas, talvez o Brasil seja aquela que mais mantém o desejo de encantamento do mundo, que, como sabemos, né, foi aquilo que a modernidade desfez, né? Separou as esferas da vida em função produtiva e desativou o encantamento do mundo. E isso continua a acontecer no Brasil, né? Passado tudo isso está no filme, está na exposição, que eu, aliás, convido reiteradamente aqueles que não foram ou que foram, que estejam lá, que voltem, porque vai acabar no dia 17 de fevereiro. José Miguel, muito obrigada. Agradecemos imenso a sua participação aqui e acho que de facto é preciso ir ver a exposição, é preciso ir ver o Agente Secreto e celebrar o Carnaval. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Vasco. Obrigado, Alexandra. Obrigado no escuro. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.